Hoje é dia de alargar as fronteiras e conhecer a cultura celta para além da Irlanda e da Escócia. Nessa mini aula, Sandro Bueno nos fala sobre a cultura celta na Península Ibérica. Nesse encontro, ele faz um breve apanhado de informações sobre as gaitas de foles da Península Ibérica, a musicalidade e as danças. Entraremos em uma conversa sobre a cultura de origem celta presentes em Espanha e Portugal. Sandro Bueno tem tocado tin whistle, a flauta irlandesa, desde 2003 e após alguns anos também a gaita de foles galega. Foi membro da banda Oran, Lembrança e Agarimo, Jornada Ancestral, entre outros projetos musicais. Atualmente reside em Portugal e é parte da banda Brud Música Irlandesa. Fiquem agora com a mini aula Cultura Celta na Península Ibérica. Olá a todos, eu sou Sandro Bueno. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a essa mini aula onde eu vou falar sobre cultura celta da Península Ibérica. Mas antes de tudo, antes de a gente começar a falar sobre o tema em si, gostaria de fazer um agradecimento já a Fernanda Faes pelo convite, onde no terceiro ano consecutivo eu estou participando aqui do Festival Celta Brasil. Nos outros 2 anos eu participei tocando com a banda Oran, participei fisicamente tocando música tradicional irlandesa, e esse ano, nesse formato online, falando sobre um tema um pouco diferente. Também estou participando com a banda Oran em um outro momento, mas aqui eu vou falar sobre cultura da Península Ibérica, tá bem? O formato desse vídeo vai ser um pouco um bate-papo, vou também tocar um pouco a gaita de foles, então vai ser algo mais solto, mais leve. É isso que eu propus e também que eu proponho nos meus vídeos no meu canal pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente falar sobre música celta da Península Ibérica, a gente tem que definir e saber o que é a Península Ibérica. Para você, eu sei, você que faltou na aula de geografia, essa vai para você. Porque eu sei, não adianta fingir que sabe onde é, porque às vezes, olha, tem muita gente que não sabe. E não tem problema nenhum, sempre há tempo de aprender, sempre tempo, nunca é tarde para se aprender algo novo. Bom, Península Ibérica é a região que é formada pelos países como Espanha e Portugal. Então eu vou falar um pouco sobre esses 2 lugares. Porque afinal de contas, quando a gente fala sobre cultura celta, história celta, música celta, a gente não se refere somente aos países como Irlanda e Escócia. Claro que no mundo da mídia, da indústria musical, o que se fala mais e o que se vende mais são realmente esses países. Mas não é só isso. Os celtas foram um povo e eles habitaram grande parte da Europa, né? E antes mesmo do Império Romano ter aquele boom de crescimento, né, e invasão, os celtas predominavam em várias regiões. E uma dessas regiões era aqui o norte da Península Ibérica. Outras regiões também, mas eu vou focar um pouco mais por aqui. Eu falo aqui porque atualmente eu moro no Porto, em Portugal, que é uma região também que era habitada pelos celtas. Muito que bem, a Península Ibérica foi primeiramente habitada pelos iberos. Iberos eram povos que vieram do norte da África e habitavam o sul aqui da Península Ibérica, o sul da Espanha e Portugal. E pelo norte vinham os celtas esses vindos do centro da Europa. Os celtas eles já dominavam enfim, o ferro, né? A arte com ferro, o ouro, que é muito preciosa. Tem muitos registros arqueológicos que falam sobre isso em vários museus. E os iberos eles eram mais, eles ainda estavam no bronze, eles dominavam o bronze. O derretimento do bronze, e eles faziam armas com bronze. Mas o ferro era mais forte, né? Muito mais letal naquela época, quando se dizia em armas. O povo celta, como se sabe, era um povo muito guerreiro, que defendia as suas terras. Era um povo que dependia muito da colheita, né? Tinha ali o seu cultivo próprio e viviam em agrupamentos. Bom, esses 2 povos, os iberos e os celtas, eles se encontraram em algum momento da história e eles
se fundiram, né? Eles coabitavam aqui na Península Ibérica e deram origem a um povo que se chamava os lusitanos. Os lusitanos habitavam o centro aqui da Península Ibérica, né? E não é à toa que quando a gente fala quando a gente se refere a Portugal, a gente fala língua língua lusitana, nação lusa, por conta desse povo, os lusitanos, que eram uma mistura de celtas e iberos. E mais para o norte da Península Ibérica haviam celtas, né, sem mistura com outros povos, que eram os brácaros, os galaicos, tinha também os astures, que hoje em dia são regiões, né? Brácaros habitavam a região de Braga, aqui em Portugal, no norte de Portugal. Os galaicos habitavam onde hoje é a Galícia, e não só, até um pouco do norte de Portugal, também os galaicos habitavam. E Astúrias deram origem à região que hoje em dia é chamada de Astúrias. Bom, e por que tudo isso? Porque quando a gente fala, tomando como referência, né, a nossa maior nação de cultura celta, talvez a Irlanda e a Escócia, quando a gente fala sobre essas referências, nos vêm algumas imagens à mente, como símbolos em pedras, enfim, a música em si. E a gente também tem essas referências aqui na Península Ibérica. A gente pode ver vários monumentos, né, em pedras, escavados em pedra. Escavados, eu acho que essa não é a palavra certa, escavado, né? Porque a pedra a gente não escava, a gente lapida, será? Enfim, são símbolos lapidados em pedra, onde, por exemplo, tem a representação de Triskeus, assim como na Irlanda também tem a representação também de deuses que eles, enfim, seres sobrenaturais que eles acreditavam. E temos algumas similaridades também. As habitações celtas aqui se chamam de castros, onde as habitações são em formato circular, feitos em pedra e em cima, e era coberto por palha, né? Um tipo de palha que protegia as casas. Então eles viviam em comunidades e por muitos e muitos anos. O Império Celta não era nem um império, mas as tribos celtas, elas só foram derrubadas pelo Império Romano. Porque o que aconteceu? O Império Romano começou a se expandir, começou a dominar várias áreas da Europa, e quando eles chegaram aqui na Península Ibérica, eles encontraram muitas dificuldades, porque os povos celtas eram um povo que defendia muito a sua terra. E pronto, ninguém quer perder a sua casa, ninguém quer perder a sua terra. E eles defendiam com unhas e dentes, assim. E um dos exemplos que eu posso usar é o Viriato. Viriato foi um guerreiro celta que antes de ser guerreiro era um fazendeiro, ele cultivava. Mas ele se revoltou por conta da dominação que o Império Romano impunha na Península Ibérica. Então ele e mais outras tribos se juntaram, se uniram e começaram a combater o Império Romano. O Império Romano nunca de fato conseguiu, em combate, derrotar o Viriato, né, o líder, e os outros combatentes, porque por várias razões. Eles eram locais, nativos daqui, então eles conheciam a geografia do local muito melhor do que os povos romanos, como rios, montanhas, as cadeias de montanhas, né, que tem muitas áreas montanhosas na Península Ibérica, e os romanos não conheciam. O Viriato só perdeu para o Império Romano graças a uma traição de um dos companheiros, né, que foi comprado, foi subordinado pelo Império Romano, e então ele foi assassinado por um desses companheiros de batalha. E enfim, depois desse acontecimento, eu não lembro a idade, eu acho que foi 138 a.C., 438 a.C. Eu vou colocar aqui e eu vou corrigir, mas é algo assim, porque eu não sou expert em datas, eu não consigo decorar, não decoro datas, mas eu vou pesquisar e eu vou deixar aqui escrito na tela. Enfim, depois desse acontecimento, o Império Romano, enfim, invadiu toda a Península Ibérica, dominou a Península Ibérica e então ficou como parte do Império Romano. Bom, falei tudo isso pra quê? Porque esses povos celtas, embora a gente não saiba tanto sobre a sua musicalidade, sobre
enfim, a cultura como um todo, porque eram povos de cultura oral. Eles não deixaram muitas coisas escritas, como os gregos faziam, os romanos mesmo faziam, eles deixavam tudo por escrito. Os celtas eram esse povo de cultura oral. Então a gente não tem tantos registros, o que a gente sabe é através da arqueologia. Tanto que a música irlandesa em si, muita gente acha que é originalmente celta, mas a gente na verdade não pode afirmar isso, porque, enfim, como não era uma cultura oral, a gente não pode afirmar, a gente nem não conhece muito do que era realmente a música celta original. O que se sabe é que tem uma influência muito forte desses povos que descendem dos celtas e que também tem uma influência muito forte do período barroco, seja na melodia, na construção, né, da construção melódica em si, da música, tem muita influência desse período, do período barroco. E também muito se discute sobre a própria gaita de folhas, né, que é o meu foco, é o instrumento que eu toco. Uns falam que tem origem celta, outros falam que não. Na verdade, a gente não tem como afirmar muito, porque a gaita de folhas é um instrumento que é feito em madeira e antigamente era feito com a pele do animal, e são produtos que são materiais muito frágeis, que não sobrevivem ao tempo, como por exemplo o metal. O metal, a gente se encontrou muitas armaduras, espadas, escudos, e graças a essa materialidade a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo e a gente conhece muito mais esse fator. Agora, quando se trata de música, é muito difícil a gente afirmar, ter uma afirmação muito mais concisa nesse sentido, porque instrumentos em madeira e couro, eles se desfazem, né? Quando se desfazem com o tempo. Por exemplo, se alguma coisa estraga, você joga fora e pronto, se desfaz aí no meio da natureza e se decompõe de forma muito fácil. Então a gente não tem como afirmar muita coisa. Mas claro, a gaita de folhas é um instrumento que está presente em todas as nações celtas, né, que se sabe. E não só, no resto da Europa inteira também tem gaitas de folha. Inclusive tem gaitas de folha no Irã, no norte da África, que não são nações celtas. Nos Balcãs tem gaita de folhas, países como Grécia, Sérvia, Montenegro, estou tentando lembrar os países Balcãs e Macedônia do Norte, lembrei. Então a gaita de folhas ela pode ter surgido em um dos países banhados pelo Mediterrâneo, porque é um instrumento muito pastoril, é um instrumento onde um pastor de ovelhas, imagina você cuidando de ovelhas o dia inteiro, e sem TV, sem celular, sem nenhum tipo de tecnologia. O que eles tinham de entretenimento era música, né? Então eles passavam muito tempo sozinhos, os pastores de ovelha. E até hoje, quem é pastor de ovelha ainda passa muito tempo sozinho, porque você está ali cuidando, olhando das ovelhas. Então o que se fazia? O que se fazia eram flautas pastoris, instrumentos pastoris de fácil manuseio. Ou, por exemplo, você pega um mato seco, né, um pedaço de cana, e faz alguns furinhos com um preguinho quente, algum tipo de metal quente, e você pode construir uma flauta ou um instrumento de palheta. E uma coisa que eles carregavam com eles, esses pastores de ovelha, eram os odres. Odre é uma bolsa feita de couro, onde você pode armazenar tudo quanto você quiser. Pode ser água, pode ser bebida alcoólica, pode ser também frutos secos, sementes. Então nessa bolsa você pode carregar o que quiser. A gaita de folhas provavelmente nasceu da junção desse instrumento de fácil manuseio, que é um tipo de flauta, um tipo de oboé simples de palheta, e a junção desse instrumento com o odre, que é uma bolsa. Então a bolsa com um ponteiro. E aí nasceu a gaita de folhas, para poder facilitar a vida, para não precisar ficar fazendo sopro circular. Porque tem um instrumento que ainda é hoje tocado na Grécia e na Itália. Na Grécia se chama aulos, é um instrumento desde a Grécia Antiga. E na Itália, se eu não me engano, tem um nome diferente, mas eu vou colocar uma imagem aqui. E onde se consiste em colocar as palhas na boca, né, as canas, que tem furos,
e você faz o sopro circular, você armazena ar na bochecha e então aquilo nunca para de soar. Basicamente foi essa a junção desse tipo de instrumento com uma bolsa que fez com que o pastor de ovelha ou quem fosse que estivesse tocando não precisasse mais fazer o sopro circular, ficasse muito mais confortável segurando uma bolsa aqui do lado e apertando. Enfim, falei muito sobre os povos celtas e como a gaita de fole surgiu, mas agora eu gostaria de tocar alguma coisa para não ficar só no meu blá blá blá, para essa aula não ficar assim tão na fala. Eu vou tocar uma jota. Jota é um ritmo galego que é em 3/4 e é uma jota que se chama Jota de Marcos. Um detalhe interessante, aqui eu tenho 2 bolinhas de papel higiênico, porque a gaita de folhas, esse tipo de gaitas, que é a gaita galega, ela é feita para ser tocada em ambientes abertos, e aqui eu tô no meu quarto, então é muito mais confortável para os ouvidos quando eu coloco um pedacinho de papel higiênico, um pedacinho de algodão, porque senão eu vou ficar com os ouvidos soando aquela nota, sabe? E eu acho que eu não vou querer isso pra hoje. Muito bem. Falando um pouco sobre as regiões celtas da Península Ibérica, nós temos aqui o norte de Portugal, né, a região do Minho e Trás-os-Montes, que tem muitos resquícios celtas, tem alguns castros que a gente pode encontrar esses resquícios, tem o castro de Citânia de Briteiros, é esse o nome, que fica aqui em Guimarães. Temos também alguns castros na Galícia. Pronto. E as regiões são o norte de Portugal, que são Trás-os-Montes e o Minho. E também temos a Galícia, né, que é uma região celta, e também Astúrias. Essas são as regiões daqui da Península Ibérica, onde tem aquela, enfim, a presença celta muito mais em vigor, muito mais forte, seja na música ou seja na arqueologia também. E aqui em Portugal, como eu moro aqui e também já há algum tempo tenho pesquisado muito sobre a música portuguesa, enfim, a música tradicional, o repertório tradicional, e em breve quero comprar uma gaita de foles transmontana para poder tocar um pouco mais desse repertório, do repertório dessa região. E é muito interessante porque aqui em Portugal é muito forte também essa cultura, seja na cultura musical em si, através da gaita de fole, seja pelas histórias, né? Tem muitas histórias sobre contos, sobre lendas e bruxas, esse mundo todo
imaginário que se tem e folclórico também. E uma das figuras que eu acho muito interessante é, por exemplo, e uma das festas, né, é o intrudo, que até onde se sabe, até onde eu sei, é um resquício também da cultura celta. O intrudo é uma festa que ocorre na época do carnaval, que inclusive no Brasil o carnaval era chamado de intrudo antes de existir o carnaval. E é uma festa que, por exemplo, nas regiões de Podense, que é uma referência que eu tenho, e também na cidade no vilarejo de Lazarim, o intrudo é uma festa onde os caretos saem pra rua. Caretos são figuras mascaradas que saem fazer uma festa na rua, onde eles estão ali, por exemplo, em Podense, são a passagem da adolescência para a fase adulta, né? Todo o sistema tribal, muitas sociedades têm essa passagem da adolescência ou da infância para a fase adulta. Então, o intrudo é uma dessas festividades. E o careto é essa figura ali misteriosa, que é mascarada, que tem muita influência celta e é muito legal de se ver. Enfim, o intrudo é essa festa. Eu vou colocar algumas fotos aqui sobre o intrudo. O intrudo chocalheiro, né? Tem um careto que ele vai andando pela rua fazendo brincadeira com as pessoas, e ele tem muitos sinos, muitos chocalhos aqui atrás, em torno dele, e vai andando pela rua fazendo barulho. Também tem muita gaita de foles e percussão, e é uma festa popular, é uma festa de rua, e que também tem a queima, né, do careto, que é a figura que é feita de palha, que muito nos lembra, né, os relatos dos povos dos gregos ou dos romanos, falando sobre as festividades celtas, onde eles queimavam uma figura feita de palha. E isso até hoje acontece aqui em Portugal, nessas regiões, né? Por exemplo, como em Podense, né? Nesse vilarejo, que ainda acontece, eles brincam na rua, fazendo barulho, algazarra com todo mundo, pulando e fazendo barulho, tocando, e também tem a queima do careto. E para isso eu vou tocar agora uma música que é um tema transmontano, que é uma alvorada. A alvorada é um ritmo que é uma marcha, onde é tocado geralmente pela manhã. O nome já é bem sugestivo, né? É sempre usado em comemorações, muitas vezes tem ocasiões religiosas, onde se faz uma procissão, e os gaiteiros vão à frente tocando esse ritmo para as pessoas andarem, né? Porque é uma marcha. Então eu vou tocar uma alvorada transmontana na minha gaita de foles galega. Soa um pouco diferente, porque a minha gaita de foles tem uma terça maior, e eu vou dá até para fazer terça menor nela também, mas eu ainda não estudei essa terça menor para essa música, então me desculpem. Vou colocar os meus plugs super tecnológicos feitos de papel higiênico.
Bom, existem vários ritmos na cultura galega, e aqui em Portugal também, que são muito próprios, e eu gostaria de falar de um ritmo em específico, que é a munheira. A munheira a gente faz muita relação com o jig. O jig é um ritmo irlandês, escocês também, que é tocado em 6/8, e a munheira também é tocada em 6/8, só que de uma maneira um pouco diferente. Tem um swing mais espanhol, podemos dizer assim, mais latino, que é um pouco diferente do jig. O jig é um pouco mais quadradinho, embora em algumas regiões da Irlanda também tenha esse swing. Mas de forma geral, nas sessions onde a gente toca de uma forma mais quadrada. Mas tem regiões na Irlanda que toca de uma forma mais swingada. O jig ele tem desculpa. A mulher tem uma sequência rítmica muito marcada, que é o tacatatr, 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 pá. Bom, essa sequência é muito demarcada pela pandereta, que é um outro instrumento que eu gostaria de mostrar aqui, e também pelo tamboril, e o bumbo fazendo a base. E é muito famosa na Galícia. Talvez seja o ritmo mais comum na cultura musical galega tradicional. Eu acho que é a munheira. Tanto que na Galícia tem até o Dia da Munheira. Acreditam nisso? Tem um dia só para um ritmo musical. Se bem que, bom, pode ter, acho que tem um dia do samba também no Brasil, né? Então não é tão diferente assim. Bom, essa aqui é uma pandereta galega. É um pandeiro, como vocês podem ver, tem um aro feito em madeira, tem também, né, essa pele e tem platinelas. Embora o corpo seja muito parecido com o pandeiro brasileiro, mas a forma de se tocar e também o timbre do instrumento é diferente. A platinela da pandeireta galega é mais estridente e é mais alta, porque é feito para acompanhar uma gaita de foles. Então não pode ser um instrumento mais tímido, como um pandeiro brasileiro. Por exemplo, o pandeiro que acompanha o choro. É um pandeiro mais melódico, tem aquele som do coro muito mais evidente do que da platinela. Aqui você tem a platinela muito em evidência e você quer um som mais alto. E a forma de tocar também, porque no Brasil se toca o pandeiro na horizontal, né? Geralmente na mão esquerda, e a mão direita é que vai no pandeiro. Aqui na pandeireta galega é diferente. A pandeira fica na mão direita e ela que vai na mão esquerda. É a pandeira que toca na mão esquerda. Essa mão não fica parada, mas praticamente parada. Ela não se movimenta tanto assim quanto no pandeiro brasileiro. Então eu vou mostrar o ritmo da munheira, que é tocado aqui na pandeireta galega. Na cultura galega também uma coisa que é muito forte é a dança. A dança também é bastante pulada, podemos assim dizer, assim como na Irlanda é. Só que é dançado de uma forma diferente. A Irlanda teve aquela repressão onde a cintura não podia se movimentar, né, até onde eu sei. Não sou especialista em dança irlandesa, mas pelo menos eu sei alguma coisinha. Então, é por isso que na dança irlandesa os dançarinos dançam com uma postura muito ereta e não movimentam os braços nem a cintura. Já na Galícia não aconteceu esse tipo de repressão. Então é uma dança que também é bastante pulada, tem bastante movimento, mas não tem essa questão do braço nem da cintura. Embora não mexa muito a cintura na dança galega, mas eu acho que é uma dança mais expressiva quando a gente se diz em se colocar no palco de corpo inteiro, né? Não que a dança irlandesa não seja expressiva, é muito expressiva, aliás, mas é que o foco está muito nas pernas, né? No pé. E a música na dança galega o foco está mais no todo.
e principalmente se dança com os braços aqui, de uma posição mais para cima. Vou colocar fotos aqui. E são muito bonitas, as roupas são lindas, né? As roupas tradicionais. Inclusive a gente, quando eu fazia parte do Lembrança em Agarimo, em São Paulo, a gente tocava com roupas tradicionais. É muito bonito mesmo. As roupas femininas, tanto as roupas masculinas. Bom, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Essa foi uma mini aula, né, sobre cultura e música da Península Ibérica. Falei um pouco sobre Galícia, Astúrias eu não entendo tanto, então eu preferi não comentar tanto sobre Astúrias. Eu citei, mas não falei sobre. E Portugal, né, também falei um pouco sobre. E se vocês quiserem saber mais informações, podem me questionar, podem deixar comentários, peguem os contatos também que estão por aí e aproveitem o festival todo. E aliás, eu queria deixar aqui o meu agradecimento enorme e quero dizer também que tenho muito prazer em fazer parte por mais um ano do Festival Celta Brasil. Muito obrigado novamente, Fer, por esse convite. Para mim é incrível estar fazendo parte desse movimento, de tantas pessoas que são amigos meus, são pessoas que eu já toquei junto em vários eventos. E eu fico muito feliz de mais um ano estar participando do Festival Celta Brasil. Espero que esse festival ainda dure por muitos e muitos anos e podem contar comigo para o que precisar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e aproveitem toda a programação. Um grande abraço a todos e eu fico por aqui e... tchau não! Eu vou tocar uma munheira para finalizar e assim eu me despeço. Essa munheira se chama A Campoça. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!